Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, alunos e seguidores da Dedicação Delta. Hoje eu trouxe uma aula sobre o informativo 765 do STJ. A gente vai destrinchar ele de uma forma que fique fácil de compreendê-lo e que a gente tenha mais facilidade de explicá-lo numa prova, né, uma prova discursiva, uma prova oral, ou até mesmo se vier o acórdão ali, a ementa do acórdão numa prova objetiva, a gente consiga bater o olho e saber a resposta. Bom, eu vou começar aqui com a ementa, né, do acórdão, com a conclusão do informativo, que diz o seguinte: o artigo 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei nº 13.964 de 2019, responsável por introduzir o artigo 3º-A no Código de Processo Penal. Olha a data do julgado, 14 de fevereiro de 2023. Bem recente, né, gente? Então, tem que dar uma olhadinha. A gente vai destrinchar ele para ficar mais fácil entender o que ele está falando. Bom, o ponto central nessa questão do informativo é a seguinte: é possível que o juiz condene o réu nos casos em que o Ministério Público tenha pedido absolvição nas alegações finais? Então, o artigo 385, ele diz o seguinte: nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Então, pela leitura pura e simples da lei, a gente consegue compreender que o juiz ele pode sim condenar, ainda que o Ministério Público peça absolvição ao final. No entanto, esse artigo ele tem uma discussão na doutrina se ele foi recepcionado ou não pela Constituição, e a gente vai ver logo a seguir. E essa discussão ela vem muito em cima desse sistema acusatório do nosso processo penal, né? Do nosso sistema ser acusatório como inserido ali no artigo 3º-A pelo pacote anticrime, que trata expressamente de algo que a doutrina já vinha majoritariamente entendendo, que o nosso processo ele é acusatório. Então, é isso que o artigo 3º-A fala: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, como esse já era o entendimento da doutrina anteriormente, há essa divergência, né, entre as correntes que dizem, uma parte da doutrina fala que houve recepção, né, do artigo 385 e outra parte diz que não. Então, a primeira corrente que defende, né, que não foi recepcionado o artigo 385, capitaneada aí, podemos citar o professor Aurélio Lopes Júnior, diz que se o magistrado ele agisse dessa maneira, né, ele condenasse o réu após o pedido de absolvição do Ministério Público, ele estaria agindo de ofício. E essa atuação de ofício ela é vedada no sistema acusatório. Já a segunda corrente entende que foi sim recepcionado, e aí a gente pode citar o Eugênio Pacelli e o professor Douglas Fischer, e fundamenta principalmente na independência do magistrado, porque ele não deveria ficar vinculado à opinião do Ministério Público. O Ministério Público acusa e o juiz, fazendo uma análise das provas de modo fundamentado, ao final dá a sentença conforme o seu convencimento. E qual que é a posição adotada nos tribunais superiores? Não somente nesse julgado do STJ, mas o STF já se manifestou sobre esse tema e diz o seguinte: o artigo 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição. Tal norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal. Eu trouxe esse julgado porque, apesar de ser possível que o juiz condene, ele tem que ter uma fundamentação mais elevada, um ônus de fundamentação elevado. Lembre-se desse trechinho. Por quê? O juiz está indo contra, né, a decisão do Ministério Público ali de absolver. Então, nesse caso, ele tem que demonstrar com mais robustez por que ele está indo contra aquela decisão. E isso também foi informado nesse informativo 765, que a gente vai ver mais adiante nos fundamentos da decisão. Então, essa já era, né, a decisão do STF, esse julgado aí de 2020. E eu trouxe também o do STJ, né, a sexta turma também, em 2020, já tinha se debruçado sobre o assunto. Então, nos termos do artigo 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha pedido absolvição, né, tenha opinado pela absolvição.
o artigo 385 foi recepcionado. Então, os tribunais superiores, eles estão mais voltados, né? Estão voltados para a segunda corrente, que entende que houve recepção do artigo 385. E o próprio informativo do STJ, esse que estamos analisando agora, ele fala que o artigo 3º-A, ele não revogou, né? Ele não derrogou. O que é a derrogação? Ele é a revogação parcial. Então, ele não derrogou aquele trecho que a gente leu, que estava em negrito, né? Esse trechinho aqui do artigo 385, ele não derrogou essa parte. Então, o juiz pode sim condenar. E aí, os fundamentos da decisão, desse informativo, eu não trouxe todos, mas eu trouxe os principais, e que aí a gente faz uma correlação com a base, né, a parte principiológica do direito processual penal. Então, o ministro relator, que foi o Sketch, a gente extraiu ali, né, do julgado, os principais pontos que eu acho relevante se você também tiver que explicar numa prova ou numa prova oral, demonstrar que você leu o julgado, né? Então, vamos lá. Dos fundamentos que o ministro usou é o princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Bom, o titular da ação penal pública é o Ministério Público, conforme a Constituição traz no artigo 129. No entanto, para o ministro, esse pedido de absolvição nas alegações finais, ele figuraria como uma disposição daquele direito, né, daquele dever, melhor dizendo, do Ministério Público processar, né, o acusado e seguir com a ação penal. Então, para o ministro, ali na decisão, ele entendeu que seria uma violação a esse princípio da indisponibilidade. Um segundo ponto importante também, o princípio da correlação. Ele fundamentou que esse princípio da correlação ou da congruência, ele vincula a sentença do magistrado apenas à denúncia ou à queixa, os fatos demonstrados na denúncia ou na queixa, né? E não às alegações finais. Ou seja, se o Ministério Público pediu a condenação, né, ele ofereceu a denúncia ou a queixa e nas alegações pediu a absolvição, ele não está vinculado às alegações finais, o juiz não está vinculado às alegações finais, e sim a denúncia ou a queixa. Então, ele não precisaria julgar conforme o pedido de absolvição. E um outro ponto também que o ministro ele fundamentou foi a independência funcional do magistrado. O magistrado é quem tem o dever e ele tem a independência funcional de julgar conforme o seu convencimento. Ele não seria, nesse caso, um mero chancelador do Ministério Público. Então, com essa separação de funções, que cabe ao Ministério Público acusar e cabe ao juiz julgar, ele não estaria vinculado a esse pedido, né, de absolvição, e ele poderia julgar conforme o seu convencimento. Só que também esse ponto que a gente já falou na outra parte, que também foi objeto do informativo, é que o juiz ele deve ter uma fundamentação mais robusta para que ele justifique o porquê que ele está indo contra o parquê. Então, gente, isso foi uma breve explicação desse julgado. Eu considero importante saber além da ementa, isso eu já falei em outras oportunidades, porque as provas estão cada vez mais buscando as minúcias, né? Então, se tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Espero que tenha clareado um pouco, porque esse julgado, ele tem algumas peculiaridades. Então, é isso, bons estudos. E qualquer sugestão, fico à disposição aí, tá bom?